Maravilha. Só vou abrir aqui a janela, já compartilho com vocês então, tá? Beleza, a gente estava só fazendo os últimos acertos aqui e já temos então o cenário. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês já estão vendo minha tela? Estão, né? Já sim. Beleza. Pessoal, bom dia. Meu nome é Renan, sou do time de implantação aqui, né? No caso, hoje o Yuri não pôde comparecer, vou ficar no lugar dele, né? Ministrando o treinamento aqui de hoje, tudo bem? Bom, vou colocar o link para vocês do portal aí no chat, e aí eu peço que aí depois, né, eventualmente, se vocês quiserem ir acompanhando, ou também focar aqui e depois dar uma olhada mais tarde, sem problemas, tá? O link tá aí no chat, fique à vontade. É, então, pessoal, quando a gente entrar nesse link aqui, tá? Só no ponto .ms, nós vamos ter dois portais. Então, a gente vai ter o portal do operador e o portal do solicitante. Tá? Então, hoje eu vou trabalhar no portal do operador, que é onde de fato vocês vão realizar as tarefas de vocês aí no dia a dia. E o do solicitante seria caso o cliente de vocês entre, né, e use o via portal. Eu também mostro um pouco para vocês e ele é bem simples, tá? Bom, indo aqui pelo operador, quando a gente chegar aqui, eu tenho a opção também de via SSO Google ou Microsoft, tá? E eu vou entrar com o meu login e senha aqui, tá? Então, vocês devem ter o login e senha de vocês aí. Deixa eu só botar a senha certa. Renan, não foi Beleza. passado ainda os logins pra gente, não. Beleza. Terminando aqui, eu envio para vocês, tá? Acho que são 10 aqui. Depois eu dou uma olhada quantos logins nós temos aqui. Quantos operadores. Ó, temos 15. Na verdade, temos 20. E aí depois eu encaminho para vocês aqui no caso, tá? Fiquem tranquilos. Ou então vocês falam com o pessoal aí, com o Denis ou o Davi, eles também conseguem ver, resetar a senha de vocês, etc. Tá? Beleza. Bom, quando eu entro no sistema, né? Ele sempre tem para mim aqui nesse menu lateral esquerdo, ele sempre tem as opções que nós temos daquele módulo, tá? E aqui em cima temos algumas opções que são comuns para todos os módulos, né? Então aqui eu tenho uma parte de alertas, aqui eu tenho a suíte de aplicativos, então caso esteja azul aqui, quer dizer que você tem acesso a esse aplicativo, caso esteja cinza, por exemplo, quer dizer que você não tem, tá? Os operadores comuns geralmente não têm acesso, por exemplo, ao app painel, e talvez conhecimento, etc, tá? Depende muito. Beleza, tem a parte também de aqui de ajuda, tá? Então, se vocês precisarem de um telefone, mandar e-mail para nós, ver o status também, nós conseguimos ver por aqui. E aqui, opções de conta, tá? Então, tem opções aqui de modos, né? Claro e escuro. Temos as teclas de atalho aqui que vocês podem usar, para quem gosta.
Tenho bloco de notas e também tenho calculadora. Tá? Então, se vocês precisarem dessas ferramentas aí no dia a dia, fiquem à vontade, né? E aí eu só vou mudar aqui de aplicativo, que hoje a gente vai falar do aplicativo chamado, mais precisamente nessa parte aqui de lançamentos, tá? Que aqui no caso é onde o operador em si ele trabalha, é onde ele faz aqui onde ele vai ter as opções dele, né? Então ele vai consultar os chamados dele, por exemplo, a agenda, tá? Ele também pode ter um estilo de quadro tipo Kanban, né? E as notificações. Eu acho que esses são os principais, tá? Futuramente, caso vocês acessem e não esteja aparecendo tudo para vocês que eu estou mostrando aqui hoje, fiquem tranquilos que é por conta do meu acesso. Meu acesso é a administrador, então geralmente eu tendo a focar no que realmente é importante, tá? Beleza. Vindo aqui para essa dashboard, tá? Eu vou ter, por exemplo, os abertos finalizados, né? Abertos e finalizados aqui por mês ou até mesmo por dia, tá? Então a gente vai conseguir ter aqui uma noção do que está em aberto, tá? Também tem uma questão aqui, esse gráfico aqui de pizza, né, de donuts aqui, né, para a gente ter ideia, por exemplo, dos status, né, que nós temos na nossa base. Hoje eu tenho 15 chamados e todos eles estão aguardando atendimento, tá? Aqui em cima eu tenho alguns botões, né? Então eu tenho todos os chamados que eu estou podendo visualizar em aberto, tá? Só que só dois estão comigo, são de minha responsabilidade. Os outros 15 são das minhas equipes, da minha equipe ou das equipes que eu tenho visualização no caso, tá? Temos quatro chamados não categorizados, então, exemplo, né? Às vezes o não categorizado pode ser, por exemplo, um e-mail que o solicitante manda, e aí no caso a gente não sabe de qual empresa ele é, eu não tenho um catálogo de serviço vinculado, então a gente não consegue entender ainda e incluir aquele e-mail que ele enviou em um determinado assunto do sistema, com base no catálogo que eu tenho. Então eu vou precisar entrar no chamado, dar uma lida nele e escolher um assunto por mim mesmo, né? Manualmente, né? E aqui eu tenho uma questão de compartilhamento, né? Então, por exemplo, eu posso de repente pegar um chamado e compartilhar com um colega de outra equipe. Então ele pode, por exemplo, visualizar depois na fila dele, entrar no chamado e dar uma olhada se tem alguma demanda que ele possa ajudar ali, se for o caso, tá? Beleza? Esse compartilhamento é legal também porque futuramente no chamado vocês vão ver que dá para compartilhar tanto com o operador quanto com o solicitante, né? Então, os solicitantes de uma empresa, um gerente precisa ver os chamados que os operadores dele estão abrindo. Então, o solicitante gerente ali consegue ver isso. Beleza? Pessoal, caso tenha alguma dúvida, podem me interromper, tá? Fiquem à vontade. Já tenho, Renan. Você Pode falar, citou, Denis. você citou ali que são botões. São botões mesmo? Se eu clicar ali, ele vai mostrar aqueles quatro chamados não categorizados, por exemplo? Sim, ó. Ele já vai para a lista de Ah, chamados aqui, ele já cai nessa lista nessa opção da lista, tá? Que seria essa seção de não categorizados. E aqui eu já consigo entender quais são eles, legal. tá? Aproveitando então, né, o próximo tópico seria a lista de chamados aqui, né? Seria realmente aonde tudo acontece, né? Então, onde os operadores podem ver ali quais são os chamados que eles têm na fila, por exemplo, do grupo deles, ou os chamados que são atribuídos a eles, tá? Ou, por exemplo, também os demais status ali, se você quer fazer um controle por status, tá? Então, se eu clico aqui nesses três risquinhos, eu consigo ter uma ideia de todos os estados que eu tenho no meu sistema aqui, tá? Então, eu tenho desde resolvido aqui no caso, aguardando o solicitante, aguardando o cliente, agendamentos, e aí conforme eu clico aqui, eu vejo se tiver algum chamado nesse filtro, ele vai aparecer aqui, ó, ou aguardando atendimento aqui, ó, tá? Aqui eu tenho algumas opções, então eu tenho favoritos, então eu consigo colocar um chamado ali, uma tag nele de
favoritos no caso, os chamados que foram compartilhados comigo, os chamados não categorizados, os que vêm por algum canal de conversa, então se vem via Telegram, se vem via Teams, WhatsApp, etc, tá? Aqui os que estão em aberto no geral ali, como eu disse, né? Se, mesmo não sendo só os meus, aqui os meus e aqui a fila do meu grupo, caso seja, caso o meu grupo tenha esse tipo de distribuição, né? E aqui esse asterisco aqui, toda vez que eu clico nele, ele me mostra todos, tá? Então o que está em aberto, o que está encerrado, o que está aguardando, tudo, tá bom? Renan, E o tira uma dúvida, por favor, rapidinho. Dá pra gente pois não, Luiz. agrupar dois filtros, tipo lista de chamados e os meus chamados junto ou não? Aí nós poderemos usar, por exemplo, essa questão aqui desse filtro avançado, tá? Acho que a maior parte das telas ali que tem uma dashboard, que tem algum cadastro, por exemplo, se de lista, a gente tem essa questão de funil aqui, tá? E aí, com base na tela, ela me dá mais opções. Então, um exemplo, né? Posso clicar aqui e aí eu tenho opções de geral aqui, fazer uma busca por campo extras, por dados do cliente. Então, um exemplo, né? Eu quero todos os status que sejam aguardando atendimento. E aí aqui eu tenho algumas opções, né? Vou colocar igual a, diferente de, contém na lista. Então eu quero dois status. Que seja esse, por exemplo, e aguardando o cliente, tá? Poderia fazer um filtro por data, poderia fazer um filtro por assunto, por grupo, várias outras opções que eu tenho aqui, tá? Desde data de abertura, categoria, se tem chamado pai, o- se está com determinado operador, etc. E aqui eu pesquiso, tá? Nesse caso, né, quando eu tenho essa opção aqui, quer dizer que eu estou aplicando um filtro. Tá? Então, assim, eu não consigo fazer esse filtro por colunas aqui, criar uma coluna específica com esses dois status. Mas eu consigo, pelo filtro geral aqui, fazer uma busca pelos status que eu quero. E aí eu recomendo, quando a gente for fazer esse tipo de filtro, usem sempre essa marcação aqui de todos. Aí vocês pegam todos os chamados ali no caso, ou então pelo menos usem aberto, né? E aí vocês fazem a busca por status, por operadores, por assuntos, né? Fica mais fácil. Entendi. Muito obrigado, viu? Beleza? Imagina. Uma coisa legal também, Luiz, é que, por exemplo, né? Fiz um filtro aqui. Só que esse é um filtro que eu sempre faço. Sei lá, uma vez por semana, uma vez por dia. Um gerente, o exemplo, quer ver a performance dos operadores dele. Então ele vai pegar o que que tem, sei lá, resolvido que for do, por exemplo, do Davi, tá? Aí eu posso trocar aqui igual a, tá? E aqui eu posso colocar, sei lá, por exemplo, este mês, tá bom? E aí eu posso fazer o seguinte, ao invés de só pesquisar aqui ponto, eu posso vir aqui e fazer o salvamento desse filtro, tá? Então eu vou salvar e vou colocar performance Davi, tá? E percebe que ele aparece aqui, ó. Tá? Aqui, esses filtros aqui já são padrões da ferramenta, caso não estejam aparecendo para vocês, é permissão mesmo, tá? Mas isso aqui são apenas filtros por tipo de ocorrência aqui no caso, né? Quais são os incidentes que eu tenho e etc. Mas enfim, o que é a ideia, né, que eu quero passar é que a gente consegue personalizar aqueles filtros e salvá-los. Então, quando a gente precisar voltar neles, né, a gente não precisa ficar clicando na pesquisa, passar por todo esse processo aqui. A gente já tem um botão e fica mais fácil. Beleza? Beleza. Ô, Renan, uma dúvida sobre ainda o filtro. Ele pode salvar aí, você chamou ele de performance Davi. Mas cada um Uhum. tem que fazer o seu filtro? Dá pra fazer um filtro global? Como é que funciona? Cada um faz o seu filtro, tá? Os operadores vão fazer os filtros deles que mais sejam interessantes para eles. Tá. Então, eles vão ter ali os filtros de
podem usar as categorias mais importantes que eles conseguem visualizar, ou qualquer outra coisa, tá? Te falar que geralmente o operador comum, ele geralmente vai olhar ali, aqui para a fila dele, vai olhar na fila, né? Ou então os resolvidos aqui, tá? Então, eu acho que o uso de filtro por operador comum é um pouco menos comum, tá? Mas pode ser também utilizado, tá? Sem problema nenhum. Beleza, gente. Então é isso, tá? Então aqui eu tenho os filtros, tá aí falando dos chamados aqui agora. Eu vou pegar um chamado aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pegar esse 226.1 aqui e eu vou fazer um filtro aqui, ó, nessa pesquisa. E aí fica mais fácil da gente enxergar, tá? Deixa eu pegar o 2. Deixa eu ver o que que a gente tem aqui. Acho que ele nem criou. Ah, beleza. Então, gente, é o seguinte, eu fiz um filtro de um chamado aqui qualquer só para a gente ver na tela de forma mais limpa, né? E aí vamos dar uma olhada o que que esse código aqui, o que que essa linha me diz, tá? Primeiro ele tem um código, esse código ele vai falar para mim qual é o código do chamado em si, o protocolo que o cliente pede, né? A gente entra lá em contato com uma empresa lá de telefonia e liga para eles, eles passam aquele número do protocolo. Então, assim, ó, eu tenho aqui o mês e o ano, tá? Então, eu sei que esse chamado aqui ele foi aberto em janeiro de 2026, tá? E aqui eu tenho uma sequência numérica no caso, tá? Então, no caso, vai ser esse chamado aqui que foi aberto, é o oitavo chamado do meu mês. Conforme os chamados são abertos, esse número vai aumentando, tá? Então, a gente lê esse número assim. Aqui, a prioridade que eu tenho, então ela pode ir de 1 a 5. 5 é a mais leve, a 1 é a mais crítica, tá? Isso também é com base no quê? No assunto que foi escolhido, tá? Então, o assunto ele tem a criticidade dele embutida, né? Então, ele tem a urgência, o impacto, e isso cria a prioridade dele, né? Então, isso é definido no catálogo de serviços lá quando a gente cria e coloca para o nosso cliente, tá? Quando ele foi criado e a última vez que ele foi alterado, tá? Então eu consigo ter uma ideia que ele foi criado e um minuto depois foi feita alguma alteração nele, uma interação, etc e tal, beleza? Desse lado aqui eu tenho a parte de SLA, Ô, tá? Renan, Então eu uma tenho dúvida, o Renan. número, pois não, Ainda sobre a data da alteração ali, é a última alteração que ele sofreu, o chamado? do chamado. Tá, Isso, seja pelo operador ou pelo cliente, legal. tá? Aqui eu tenho o meu SLA no caso, tá? Então ele vai mostrar a data. Nesse caso aqui ele está com visto, quer dizer que ele está resolvido, né? Esse chamado está no status de resolvido aqui. Mas deixa eu pegar, depois eu pego um que não esteja. Vocês vão ver que aqui a gente tem duas situações. Eu consigo ter um play ou um pause. O play quer dizer que o SLA está correndo ali, o pause quer dizer que ele está pausado, né? Eu tenho o solicitante e a empresa dele, e eu tenho também a fila, né, que seria infra N1, e eu tenho também quem é o responsável por ele, tá? Neste caso aqui eu tenho a quantidade de ações, tá? Então esse A cedilha aqui é a quantidade de ações, ou seja, quantas interações o chamado teve desde a abertura dele, tá? E aqui eu tenho também um clips que ele fica em azul quando eu tenho, por exemplo, algum anexo, um documento, uma foto no chamado. Então não preciso entrar no chamado, às vezes clicar para fazer alguma coisa. Eu só clico nele por aqui. Se ele tiver alguma coisa, ele me mostra aqui e eu faço um download de forma externa, né? Mesmo se a imagem for colada no corpo do chamado, ele mostra que é anexo? Não, a imagem do corpo ele fica como uma interação mesmo, tá? Tá. Aí teria opções depois ali de você converter a imagem que vai numa interação, por exemplo, se o cara fizer por e-mail, transformar aquilo em anexo antes de criar essa interação.
Aí ele fica como um arquivo, aí eu teria acesso a ele, tá? Mas se for uma imagem colocada numa interação comum, não, tá? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só logar aqui no portal do solicitante. Eu vou mudar aqui. Aqui seria a mesma ideia da gente só entrar naquela primeira opção que eu coloquei e colocar no nosso login e senha, tá? É basicamente isso. E o portal do solicitante, ele é assim, né? Ele é bem mais enxuto. Ele tem também uma dashboard padrão ali para ver os chamados, com a diferença que ele tem um botão aqui para ver o que que o solicitante, se for um gerente, precisa aprovar, né? E os chamados que ele pediu que estão em aprovação, tá? Então é isso. Aí a lista de chamados dele é mais simples, né? Percebam que tem os status aqui e só o que está em aberto é o que tá, é o que ele consegue ver aqui. No caso, ele tem os outros filtros, né? Que ele pode ver por status, mas são bem resumidos ali, né? Então, e uma ideia, né? Eu vou criar um chamado aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Eu cliquei aqui no mais, vou escolher no meu catálogo aqui algum assunto. Deixa eu pegar um catálogo de infra, que eu tenho fila para isso. Software instalação, vou colocar uma descrição teste, tá? Então, estou simulando aqui o meu cliente. Vou colocar aqui uma imagem qualquer e vou criar aqui. Beleza, então ele criou o chamado 2.6 aqui, ó. Então é o chamado de fevereiro, né? Então já fica mais fácil. Fui eu que abri e por enquanto ele está ele está sem operador, né? Ele está lá na fila, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou logar aqui como operador. Esse operador que eu estou ele é da fila de infra, tá? Eu vou dar uma olhada na minha lista de chamados, vou dar uma olhada até aqui na fila, e esse cara tá aqui, ó, tá? Fazer um filtro nele só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, o chamado foi aberto, ele está com prioridade 4, que é o respectivo assunto, né? Que o solicitante escolheu, tá? O meu SLA está correndo de primeiro atendimento, tá? E aqui eu tenho ele na fila e tudo mais. Então, como é que eu pego esse chamado para mim, no caso aqui, tá? Eu vou clicar nele, certo? Vou colocar aqui, vou colocar um status. Poderia colocar, por exemplo, andamento de vários outros que eu já tenho aqui. No caso de você estar em atendimento, tá? Ele até cria uma frase pronta, tá? Então, caso eu não precise ficar digitando sempre o mesmo texto. Caso eu queira converter isso em uma frase pronta, é possível também, tá? E aqui no caso eu tenho as opções do chamado. Então tudo que está à esquerda aqui no caso é são as interações do solicitante, tudo que está à direita são do operador, tá? Então eu vou fazer essa interação aqui criando no maisinho e beleza, agora eu tenho a interação número 2, tá? Fui eu que fiz essa interação expressa, tenho quanto tempo eu demorei para isso, tá? E essa data, beleza? Então eu tenho todas essas informações aqui, Ô, Renan, tá? é importante explicar aqui para o pessoal que vai ter SLA de primeiro atendimento e SLA de solução, tá? Tempo de solução. Beleza. Então é exatamente isso que o Denis falou. Então, ó, é o seguinte, toda vez que eu abro um chamado, eu tenho as informações base deles na lateral aqui. Então, aqui eu tenho o número e o assunto, tá? Aqui eu tenho o meu próprio SLA, o do chamado, então eu consigo ver através desse campo, tá?
Quando é que no caso eu não resetei ainda o chamado, ele ainda está em aberto. Eu preciso só fechar essa tela e abrir lá de novo para poder atualizar, né? Mas vocês vão ver que vocês têm um SLA de primeiro atendimento que está correndo, tá? Ele não está mais porque eu já fiz uma interação, né? Mas vamos supor que eu não tivesse feito essa interação ainda. A quantidade de tempo que eu tenho para atendimento, tá? Quando ele vai expirar, quanto tempo eu tenho. E aqui no caso, quanto tempo faz que o chamado foi aberto? Então, quando ele estiver em primeiro atendimento aqui normal, ele está verde. Provavelmente, quando ele estiver em primeiro atendimento marcado a atenção, ele vai mudar a cor aqui, vai ser amarelo. E aí, quando, por exemplo, ele chegar num nível que já passou-se um tempo e você ainda não fez nenhuma interação, vai ficar laranja. Tá? Isso quer dizer que seu tempo está correndo e está acabando, tá? Então, e aí conforme eu faço a minha interação de primeiro atendimento para o meu cliente, falando, olha, já dei uma olhada na sua solicitação, já estou dando uma olhada, estou verificando internamente, etc. O que eu faço? Eu libero este SLA de primeiro atendimento e eu passo para o SLA de tempo de solução, tá bom? Sempre lembrando, tá, gente? Se o chamado tem 4 horas num tempo total e eu uso 1 hora de tempo de solução de primeiro atendimento, se eu chegar perto da 1 hora e fazer uma interação, eu ainda vou ter mais 3 horas de tempo de solução, tá? Os tempos não se somam, é um tempo só. Só que a primeira fatia eu sempre separo para que eu possa realizar esse primeiro atendimento para o meu cliente, tá? Então aqui eu tenho as minhas informações. Então só para eu fechar aqui, ó, vou atualizar o chamado. Pode ver que ele já não está mais na minha fila, na coluna de na fila, porque a na fila é a fila do grupo de infra e não a minha fila, entre aspas, os meus chamados em si. E eu vou trocar aqui para os meus chamados. E ele aparece aqui. Então pode ver que ele, conforme quando eu coloquei o status ali, ó, ele já mudou para em andamento. E esse ícone ele vai mudar com base nos status que o chamado fica, tá? A gente fala que é o ciclo de vida do chamado em si, tá? Beleza, eu vou colocar aqui, legal. E aí eu tenho mais algumas informações. Então, ó, podem ver agora que se eu olhar para o SLA, ele está liberado, tá? Então ele já foi feito e agora está correndo o tempo de solução, tá? E aí eu tenho todo esse tempo aqui e o chamado foi aberto faz 2 minutos atrás, tá? Ainda está verde, então tá tudo bem, beleza? Bom, aqui embaixo eu tenho algumas informações, como por exemplo, o total de horas contabilizadas no chamado, pelas interações que eu faço ali, quem é o meu cliente, tá? Algumas informações dele aqui no caso também, qual departamento ele é, qual local, e os dados do meu cliente. No caso, o cliente ao qual o solicitante pertence, né? Que seria Desk Manager. Então, aqui eu tenho todas essas informações aqui do meu cliente, tá? Algumas coisas que eu posso fazer com relação ao meu solicitante, tá? Eu posso editar as informações dele, se eu tiver as permissões para isso. Eu posso bloquear o acesso dele e da empresa a abrir chamados novos, tá? Então, eu bloqueio. Posso colocar o chamado em si como favorito, tá? Eu posso colocar também. E posso fazer a questão do compartilhamento. Então, aquele compartilhamento que eu tinha falado lá no comecinho naquela dashboard, eu consigo definir ele aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui e aqui eu tenho duas opções, tanto o para novos operadores tiverem acesso ao meu chamado, quanto os solicitantes também, tá? Então, vamos dizer que eu quero colocar um operador aqui, eu quero colocar, por exemplo, o Denis, tá? E vamos supor que ele seja de outra fila, ele não seja da mesma fila que eu, então ele não consegue visualizar o meu chamado de uma forma fácil, e eu quero compartilhar o chamado com ele.
tá? Se eu coloco compartilhar e eu deixo aqui como não, ele só vai receber, no caso, as interações de e-mail. Então, toda vez que eu, como operador, fazer uma troca de e-mail com o solicitante, eu vou disparar um e-mail e o Denis vai receber uma cópia, tá? Agora, eu preciso que o Denis veja o chamado lá na minha fila, que ele consiga abrir o chamado, ver as interações anteriores, ver todo o histórico que é o que está contido aqui atrás, né? No chamado ensino prompt. Eu marco sim, tá? E é só isso. E aí eu compartilho e tá tudo certo. E eu posso colocar quantos observadores eu quiser aqui no caso, tá? Renan, por favor, uma dúvida. A gente Uhum. consegue aqui nesse caso, por exemplo, aqui a gente tem algumas funções em específico. Eu consigo, por exemplo, esse chamado veio para mim, transferir para um outro operador? Consegue sim. A gente vai usar um status específico para isso. Já te mostro como, tá? Beleza? Tá bom, obrigada. Imagina. Ó, e aí também tem a questão do solicitante, tá, gente? Então é aquela ideia que eu falei, eu tenho um gerente ali daquela empresa que ele precisa dar uma olhada em todos os chamados que estão em aberto. Só que às vezes ele não quer ficar olhando, entrando no portal e ficar vendo, ele só quer receber aquelas interações via e-mail. Aí eu consigo ver as pessoas aqui, né? As pessoas que os solicitantes, coloco ele na lista e salvo, tá? Então tem essas duas opções, tá? Respondendo a pergunta da RS, eu não sei seu nome. Como é seu nome, por favor? Me fala só o seu nome para não falar RS É a Pereira, Rafaela. que fica ruim. Rafaela, Isso. muito obrigado, Rafaela. Rafaela, então, eu coloquei um status aqui em atendimento, né? E aí mostrou aquele bonequinho andando. E eu tenho vários outros aqui, né? Então eu posso colocar, por exemplo, transferência, tá? E Hum, aí quando eu coloco a transferência, ele me dá algumas opções. Por exemplo, essa aqui, de transferir para um operador específico ou até mesmo para o grupo, tá? E essa opção aqui também de transferência, ela pode surgir em outros status. É que ela é específica para isso. Eu quero realmente fazer a transferência para outra fila, tá? Inclusive, ele até já me deu um apoio e já colocou até uma frase pronta aqui, ó. Seu chamado foi transferido, né, para o responsável. Aqui é uhum, uma interação que é sempre para o cliente, tá? Claro, o operador vai abrir o chamado e também vai ler isso, mas aqui eu estou sempre falando com o meu cliente, tá? entendi. E aí eu poderia colocar, por exemplo, para um operador ou até mesmo para um grupo, né? Então, vou transferir para N2 aqui no caso. E eu faço essa interação. Eu sou de N1, né? Transferir aqui para N2 no caso, tá? Aí se eu for no chamado e olhar aqui ele, deixa eu ir aqui no todos agora, que esse chamado não é mais meu. Eu vou ver que ele está com status de transferência e que na verdade ele está na fila do suporte da infra N2, né? E aí alguém de N2 vai cuidar disso no caso, tá? Tá ótimo, obrigada. Imagina. Ó, e aí, beleza, eu tenho essa composição aqui, tá? Então, preciso fazer alguma recategorização no chamado aqui, porque tô vendo que caiu, mas não é, o assunto não, a descrição não condiz com o assunto, né? Eu tenho algumas opções aqui na primeira interação, por exemplo, eu tenho esse lápis. Consigo clicar nela, abro a questão do solicitante, vejo a descrição e consigo procurar aqui um assunto mais adequado para ele, por exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui eu vou só colocar infra porque para voltar aqui para minha fila, tá? E aí eu salvo aqui. Ah, e aí eu já fiz algumas interações nele, ele não me deixa. Ele me deixa geralmente para novos chamados, tá? Quando eu fico fazendo interação, depois eu quero voltar, eu vou ter um probleminha como esse, tá?
Mas enfim, sempre que o chamado cair, vocês perceberem que a categoria não é a correta, podem usar esse lápis aqui, tá? Beleza, gente. Outra questão também que é interessante, eu tenho a questão de chamar pai e chamado filho. Vocês costumam usar isso na operação de vocês? Tem algum cenário que vocês precisem usar isso? Acho que utilizamos a subchamados, que é quando a gente gera um chamado para ser atendido por outra equipe. Seria isso? Pode ser também, tá? Por exemplo, né, eu tenho esse chamado aqui que seria o 2, tá? Que, por exemplo, de um assunto X. E aí, no caso, eu quero criar um chamado filho para ele. Vamos supor que seja um subchamado para outra equipe, ou simplesmente, por exemplo, sei lá, uma falha sistêmica ou de rede que aconteceu e vários clientes estão entrando em contato e a gente está abrindo os chamados dele e eu vou relacionar com um chamado, por exemplo, pai, porque quando a equipe principal fazer a resolução de chamado pai, o chamado filho é resolvido de tabela. Eu consigo, por exemplo, fazer isso, tá? Então aqui eu consigo colocar, criar um chamado aqui, se for o caso, ou associar, né, se eu quiser, mas eu vou criar um chamado filho novo, né? Então eu posso criar aqui, inclusive eu posso fazer um clone do chamado pai, tá? Caso eu queira. Aí eu coloco, faço um clone, tá? Ele já vai aqui, aí eu troco o solicitante, se for o caso, né, etc. Tá? Não quero enviar e-mail para o cliente e eu salvo, tá? Renan, uma A dúvida. partir disso, eu criei o chamado 3. Uma Pode dúvida falar. sobre chamado filho. No sistema atual, a gente usa chamado filho para criação de usuário, que é o chamado pai é direcionado para infra. Eles criam um usuário na rede e criam um chamado Uhum, filho para sistemas para criar o usuário nos sistemas, né? uhum. Você disse que quando o pai é encerrado, automaticamente os filhos são encerrados também. Isso nessa condição, tá? Agora, por exemplo, o que você está falando seria talvez já voltado para o fluxo de atendimento. Aí é uma outra sessão onde que geralmente administrador, né, que ele monta um fluxo. Então ele fala, quando um chamado for aberto e tal chamado for resolvido ou chegar em determinado status, eu abro um segundo chamado para a área de infra para ela mexer. Com base nele, eu abro um outro chamado para sistemas e aí ele faz essa jogada e aí eu defino as regras lá naquele fluxo, tá? E esse seria um fluxo porque ele é sempre estático. Por exemplo, né, para novos acessos, novos colaboradores. Aqui eu me refiro mais no caso de incidentes, ou acho que mais incidentes no geral aqui que o pessoal usa, ou então gestão de problemas no caso, né? A gente tem vários incidentes ali, vários focos de incêndio, a gente quer unificar eles num lugar só, né? Para que a equipe, quando faça uma ação, já reflita para os demais, tá? Então, a sua ideia está correta, mas são só locais diferentes de configuração, Tá bom, obrigado. beleza? Imagina. E aqui no caso, tá, pessoal? Vou fazer o vínculo, tá? Oh, meu Deus, permissão, hein? Brincadeira. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou mexer depois no meu operador e a gente coloca permissões aqui para ele. Só um minutinho. Só mexer no meu usuário aqui, pessoal.
Beleza, deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que foi. Legal. Então, gente, só para voltar aqui, tá? Então, qual que é a ideia? Ah, fiz o vínculo do chamado filho. Tá vendo agora que o meu chamado pai, ele tá com esse senhorzinho de bengala? Significa que ele tá com uma tag de chamado pai, tá? E aí, no caso, se eu procurar o chamado filho dele, eu consigo ver que ele tem um ícone aqui, como se fosse uma criança com os braços abertos, né? Então ali tem essa referência aqui. E no caso, se eu clico em cima do bonequinho um ou de outro, eu consigo ver o relacionamento deles, tá? Uma coisa muito legal é que caso relacione os chamados, aí eu posso relacionar todos com o mesmo problema, ou então pode ser igual aquela ideia, ah, vou criar um chamado como subtarefa de um, né? Então, eu tenho um chamado aqui, mas eu preciso criar um chamado novo com outro assunto, com outra SLA, que eu passe para, por exemplo, outra equipe. Quando ela me resolver, eu volto com o meu e resolvo esse aqui no caso. Eu não quero fazer uma transferência de chamado para outra fila, né? Eu quero fazer um chamado separado, né? Portanto, eu quero usar a relação de chamado pai, chamado filho. Eu consigo ter esse resumo com IA também, tá? Então, conforme as interações vão ocorrendo, eu posso clicar, por exemplo, no chamado, ele vai tentar ler as interações aqui e vai me criar um resumo da situação atual que eu tenho, tá? Então, a ideia seria essa, tá? Aonde você clicou, Renan, para aparecer o resumo? Aqui, ó, Ah, nessa tá. tela aqui, Tá bom. beleza? Eu acho que como ele também está sem interações, eles não têm interação nenhuma, né? É só interação de abertura, ele não me traz muita coisa, né? Ele fica aqui procurando. Mas com base, vai tendo interações, vão tendo informações, eles dão informações mais interessantes para a gente, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Só ver um recurso de IA de vocês aqui, gente. A gente vai consertando aqui em produção. Ah, beleza. Legal. Depois eu dou uma olhadinha, tá, gente? Eu falo até pro Yuri também. Um recurso outro aqui de IA, ele não tá funcionando tão bem assim, tá? Eu já identifiquei um problema em outro aqui, mas vou eu passo aqui pra gente dar uma olhada internamente depois, tá? Beleza. Então aqui eu tenho essas informações que eu passei para vocês, né? Chamado pai, chamado filho. Então eu vou conseguir fazer essa associação por aqui no caso. E eu também tenho uma outra coisa legal que seria criar comentário, né? Esse criar comentário, geralmente eu quero criar, né? Eu quero é, incluir um comentário quando eu quero uma informação que fique interna só para os operadores, né? Ou eu quero referenciar alguém da minha equipe, um líder, etc. Então aqui eu criaria um comentário, poderia usar um arroba aqui para referenciar alguém, né? Deixa eu ver se. Ou até mesmo um grupo, tá? Então deixa eu colocar aqui infra um, tá? E aqui eu consigo criar o comentário no caso, tá? Então aqui agora eu tenho uma seção de interações e eu tenho uma de comentários aqui em cima também. E aí eu consigo trocar e aqui eu consigo ver os comentários que foram feitos. O Renan, o usuário, o solicitante não vê o comentário, né? Ele só vê a interação, Não, né? exato. Então o comentário seria algo interno mesmo, entre se eu tenho analistas
mais de um analista no chamado, ele olha os comentários para ver o que está rolando, né? Exatamente. Você vai transferir de uma equipe para outra, tá? O exemplo que a Rafaela foi lá e aqui no caso você fez a transferência. Pô, aqui no caso, até o momento, eu só mostrei para vocês a interação simples e, no caso, eu fazendo a transferência, pô, o operador vai de lá vai ter que ler todo o histórico de chamado para entender. Às vezes, se eu criar um comentário antes com uma descrição breve do chamado ou que a gente gostaria que uma outra equipe fizesse, eu posso criar esse comentário e fazer depois a ação de transferência, um determinado exemplo, tá? Então fica mais rico, né? Essas informações aqui no caso, tá? Aqui eu tenho algumas sugestões de interação, né? Então eu tenho manuais. Então, com base nas interações que eu vou fazendo, ele vai criando um histórico. E aí ele vai vendo as ações que eu mais faço. Aí vamos colocar aqui, ó, clicar em andamento, ó. Eu clico aquele e-mail que ele já coloca o status, já coloca a frase pronta, que eu posso colocar a forma de atendimento no caso. E aqui eu sigo. Ou até mesmo, com base no que eu vou fazendo, ele vai lendo o chamado, ele vai tentando entender qual vai ser minha aproximação, eu posso usar uma sugestão com IA também, tá? Ele vai tentar fazer algo relacionado ali para criar uma IA, né? Uma sugestão. Aí, com base, conforme vocês forem usando a ferramenta, aí ela vai montando, né, essa sugestão para você aí no caso, tá? Beleza, gente. Então, a ideia seria essa. Então, se eu olhar nos comentários aqui agora, eu consigo ver. E aí, vai para uma questão exemplo, né? Se eu quiser colocar um anexo, uma coluna imagem, se eu quiser, enfim, fazer uma ação retroativa. Então, eu fiz um atendimento foi ontem, e aí eu não consegui registrar ele. Cheguei hoje para trabalhar e vou fazer o registro dela hoje. Como é que eu faria, né? Eu uso essa ação avançada, tá? Então, eu consigo clicar nela, e aí ela abre para mim uma segunda tela aqui. Aí é a mesma, né? Só com as informações aqui do meu cliente, e tudo mais. Coloco aqui o status que eu quero. Eu vou colocar aguardando o cliente, um exemplo. Tenho até uma descrição aqui de frase pronta, tá? Poderia apagar isso se eu quiser, não quero usar essa frase, quero escolher outra, eu também consigo. Então, colocar esse aqui, ó, chamado pendente, ele cria para mim. Aí eu edito, né, conforme eu quero. E aqui, por exemplo, tem algumas informações. Então, ó, com base no tempo que minha tela está aberta, faz 4 minutos e 46 que eu tô com a tela do chamado aberta e estou explicando para vocês aqui as coisas, tá? E aí eu posso, por exemplo, só fazer essa interação e interagir, né, no caso, salvar. Ou eu posso, por exemplo, fazer uma interação voltando lá pro dia 3 e aí, ao invés de eu pauso esse cronômetro, eu troco aqui, ó, o horário flexível. Coloco que ontem eu fiz uma ação das 16 às 17, uma hora ali. Posso escolher se eu quero enviar o e-mail dessa interação para o meu cliente ou eu quero que ele entre no portal e veja. Então eu escolho aqui se eu quero e eu posso salvar aqui. Então eu fiz uma interação avançada, no caso, uma ação avançada. E aí aqui ele fica dessa forma. Ele vai mostrar aqui que, no caso, eu executei essa ação hoje, às 10h59. Só que a minha interação é uma interação anterior. Ela é retroativa. Então ele vai falar que foi lá no dia 3, das 16 às 17, com duração de uma hora. Tá bom? Então a gente tem essas informações aqui, tá? Falando um pouquinho mais da ação avançada, pessoal, vou colocar aqui a forma de atendimento. Posso usar outros status que eu também poderia usar ali na ação simples, por exemplo, agendamento, né? E aí o agendamento ele me dá mais opções. Então, ó, ele abriu aqui período e data, né, para eu colocar.
Vou colocar que eu quero um atendimento personalizado. Eu vou colocar que esse chamado eu vou colocar para agendamento, né? Para eu atender ele no futuro. Se for que fosse uma equipe de campo ou uma tarefa que eu só consigo fazer depois do expediente comum ali. Um backup de sistema, etc e tal. Então eu posso colocar aqui que seria, sei lá, das 18 às 19, tá? E aí poderia criar a minha interação, certo? Tenho até opções aqui de melhorar a resposta, depois cunhar, e speech to text, né, que é legal também, caso eu queira. Então posso permitir que seja feita a captação do meu áudio, e aí conforme eu vou falando e dou uma pausa, o texto ele fica escuro, né, ele salva ali no caso, eu vou falando, ele vai salvando nessa interação. É um recurso também que a gente tem. Aí eu vou aplicar. E aí, no caso, ele colocou, tá? E aí, bom, colocar uma interação padrão aqui, agendamento, tá? Aqui tem algumas permissões a mais, tá, pessoal? Provavelmente essa opção vocês não vão ver que é interagir sem trocar o operador responsável. Às vezes o gerente pode precisar fazer uma interação no nome de um operador dele, só para dar um retorno para o cliente ou qualquer coisa do tipo. Mas eu também tenho uma opção que pode ser interessante para vocês, que é colocar pessoas em cópia dessa interação. Então, eu não estou compartilhando todo o chamado de fato, mas eu estou fazendo uma interação que eu quero disparar um e-mail de cópia para alguém. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, né, o meu e-mail. E aí, por exemplo, ele faz o disparo, né, para esse e-mail com essa interação que eu fiz aqui, tá? Simples assim, beleza? Bom, beleza, que eu tenho, então eu tô no cronômetro aqui rodando, não vou enviar um e-mail para ninguém, vou fazer esse agendamento aqui, tá? Beleza, então ele foi para o status de agendado, tá? Agendamento aqui. Vou só fechar ele aqui para a gente ver como fica, tá? Ó, então aqui eu tenho o status dele agora, ó, que é a- agendamento. Inclusive é legal que eu tenho uma aqui, ó, agenda de chamados aqui no caso. Então eu poderia clicar aqui, ele abre para mim um calendário, eu posso colocar aqui por mês, semana, dia, eu consigo ver que eu tenho um agendamento para amanhã, tá? Para amanhã não, para hoje, tá? Que seria das 18 às 19, tá bom? Então a gente consegue ver, fica mais limpo aqui, a gente consegue controlar quem trabalha com agendamento, né, as demandas ali do meu dia, tá? Até então tá tranquilo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Beleza? Alguma Uma dúvida dúvida, até Renan, então? sobre o agendamento. Pode falar. Você mostrou ali, ele não vai para o Outlook não, né? Ele só fica no portal. Então, depois que eu crio o agendamento, eu consigo criar um convite aqui, ó, Ah, tá? legal, legal. Então, eu consigo criar um convite aqui, ele baixa um arquivo, aí dá para você importar lá e fazer algum processo ali de incluir isso no seu calendário, tá? Legal. É, uma coisa legal também é que a gente pode, por exemplo, trabalhar com o webhook. Então, toda vez que eu tiver um status de agendamento, eu posso pegar aquilo e fazer uma interação, né, com o meu calendário lá do Outlook via API, por exemplo. Então, a Desk também tem as APIs dela. Então, às vezes, por exemplo, você tem um time de desenvolvimento que conseguem trabalhar bem com essas ferramentas, você consegue ir fazendo alguns tipos de automação também por fora, tá? A gente incentiva também o uso disso, tá bom? Tá bom, valeu. Mas na base, né? Esse convite aqui dá para ser criado também, tá? Ele cria um arquivo, você importa lá no seu calendário e ele entra, tá bom?
Beleza. Gente, então, só para a gente comentar, né? Eu tenho aguardando terceiros também, tá? Que é uma coisa legal. Então, por exemplo, eu posso colocar qual é o meu fornecedor. Aqui, geralmente, a gente está falando de os terceiros aqui a gente lê como fornecedor, tá? Eu posso inserir qual fornecedor estou aguardando. Se eu tenho até algum número de protocolo que eu abri no sistema do meu fornecedor, no caso. E, inclusive, eu também tenho até uma opção de transferência para uma outra equipe, talvez que fique responsável por acompanhar isso, né? Eu posso fazer essa interação também, tá? E aí eu troco o status. E aqui a gente já entendeu que a gente vai colocar os status e cada status ali vai ter a sua particularidade, tá? É, Ação avançada aqui também, pessoal, a gente tem um recurso que é legal, que é um exemplo, né? Eu mostrei o recurso de comentários para vocês. Então, em qualquer momento do chamado, eu quero criar um comentário e colocar alguma informação ali no caso. Só que pode ser que em algum determinado momento eu queira fazer uma interação para o meu cliente e, inclusive, fazer uma interação já interna junto, uma mensagem interna que o solicitante não consegue ver. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo. Desk Manager, vou colocar em atendimento, normal, beleza. Vou deixar esse texto aqui mesmo. E aqui nessas opções, né, eu tenho as observação interna, né? Então, eu crio um texto que somente os operadores conseguem ver. E isso é por interação, né? Então, eu estou criando uma interação que ao mesmo tempo eu estou falando com o meu cliente isso aqui e com a minha equipe interna e tudo mais com essa aqui, tá? Inclusive, eu tenho um anexo aqui, um botão de anexo. Então, caso eu precise anexar alguma coisa e enviar para o meu cliente, é aqui que eu coloco, tá? Vou fazer este texto, tá? E para nós operadores ele vai aparecer assim, tá? Ele vai aparecer o texto padrão do meu cliente, observação interna aqui, ó. Beleza? E aí, se eu for olhar para o meu operador lá no caso, ele está em atendimento aqui. A última interação foi feita agora, 11:07, e eu só consigo ver o texto padrão. Pela observação interna aqui, eu não consigo ver. Beleza, gente? Tá fácil até aqui? Vocês acham? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Bom, aqui eu também tenho uma aba em cima aqui de anexos, tá? Então eu vou conseguir ver o que que tá em anexo aqui. Então, ó, os anexos ficam aqui em cima, tá? E eu tenho também o log aqui das informações. Beleza, então, o chamado em si, pessoal, ele é isso, tá? A gente vai passar pelo processo de chamada, abrir ele, fazer uma categorização, mudar o status com base nisso, tá? Não vai fugir muito disso. Aqui eu tenho um botão de escalonamento, tá? Então, esse escalonamento, como ele funciona? Ele é apenas uma tag que o chamado foi escalonado, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma demanda aqui que eu não consegui resolver ela internamente, precisei escalar para um gerente, ou então até mesmo para uma outra equipe, né? E aí, no caso, eu posso usar também essa tag de escalonamento. Ele vai perguntar se eu quero escalonar o chamado, vou colocar que sim, e eu não tenho permissão, deixa eu ver. Deixa eu só colocar aqui. Perfil de operador. Renan, aqui Pode a falar. gente tem, por exemplo, que nem eu sou N1. Quando tem algum Uhum. problema que a gente não consegue resolver, aí geralmente a gente passa para o pessoal aqui de desenvolvimento. Esse escalonamento entra nesse caso?
Poderia ser, tá? Poderia ser uma opção de uso, tá? Mas também poderia ser se você precisar falar com o gestor, aguardar um tempo, fosse um chamado muito fora do padrão. Vamos colocar num cenário como esse, tá? Então a gente Uhum. também poderia usar nesse sentido, tá? Como ele foi um recurso novo que entrou recentemente, acho que o pessoal não habilitou aqui as permissões. Deixa eu colocar. Ô Renan, uma dúvida sobre o escalonamento. Pode A falar. gente já tem aquela questão da permissão, de uma autorização, né? Por exemplo, um usuário me pede um acesso aqui e a gente vê que ele não tem é, o cargo para solicitar, né? E aí a gente Uhum, solicita a aprovação do gestor dele. O escalonamento seria isso. diferente? Eu, eu acho que nesse caso o escalonamento não entraria nesse sem sentido, tá? Mas se você quiser adotar, por exemplo, o uso nesse sentido, você pode, tá? O escalonamento entendam como, por exemplo, uma tag que eu coloco no chamado. Deixa eu abrir ele aqui. E Só para ele facilita a visualização e para depois eu, por exemplo, tirar um relatório e saber quantos chamados eu tenho com essa tag de escalonamento, tá? seria no Não é, caso. Desculpa, pode. não pode complementar, sem Seria problema. no caso, pelo menos que eu entendo escalonamento, seria no caso, por exemplo, aí o Denis foi escalado porque o chamado demorou, enfim. é, Ele quer uma prioridade nesse chamado, aí colocar a tag só para deixar referenciado que isso foi escalado e que precisa de urgência. Isso, pode ser isso, tá? Então, ó, exemplo, eu coloquei aqui agora escalonamento. Se eu clicar de novo, eu removo, né? Aqui eu consigo ver, por exemplo, quando o chamado foi escalonado e quem fez isso, tá? E depois eu consigo, por exemplo, extrair um relatório de chamados de uma determinada equipe que foram marcados com essa tag. Então são chamados importantes ali que tiveram que envolver uma gerência, algo que não é comum. Vamos colocar dessa forma. Ah, mas aí pode ser, por exemplo, eu quero toda vez que eu precisar pedir uma autorização para alguém, né, do cliente para aprovar. Eu poderia marcar também? Poderia, mas eu já tenho um status para isso, tá? Então, ó, só para a gente voltar aqui, eu tenho o status já aguardando aprovação. E aí aqui eu conseguiria colocar, por exemplo, até mesmo o solicitante ou o gerente dele, no caso, né, se for, poderia colocar mais pessoas, colocar a aprovação sequencial, etc. E poderia colocar, por favor, aprovar, tá? Então eu vou salvar aqui, tá? E aí eu já coloquei esse chamado como aprovação, tá? Ele já mudou o meu status, Certo? Isso vai por e-mail pro aprovador? vai. Ele recebe também, Ele tá? precisa logar na plataforma para aprovar? Não precisa, tá? Ele pode receber um e-mail mostrando se ele quer aprovar ou não, tá? Deixa eu compartilhar aqui com você. Olha como chegou o e-mail, Hum, legal. Ah, ele clica tá? só em sim, não, né? Isso, ele pode aprovar ou reprovar, Tá. tá? No caso, ele pode É, colocar dessa forma. E aí, como ficaria no portal, né? Se fosse o caso, ficaria assim, ó. Deixa eu só. Aqui eu estou colocando o solicitante como aprovador também. Eu posso fazer isso? Posso. Sei lá, de repente eu quero que ele valide de fato uma informação antes que eu feche o chamado, valide a resolução. Eu posso pedir uma aprovação. Não é geralmente o uso comum que esse status tem, mas você pode colocar se for o caso, tá? E aí eu poderia, por exemplo, perceba que quando está em status de aprovação, tanto eu, tanto o solicitante como o operador, eles não conseguem fazer nada. Eu não tenho o campo de interação aqui, né? Consigo aqui e tal, mas ó, eu clico aqui, ele não me dá.
possibilidade de fazer uma interação e eu fico aguardando o aprovador no caso, tá? Então eu posso clicar aqui, ó, ver os aprovadores e eu posso aprovar ou não. Vou aprovar aqui no caso. O chamado voltou para o status comum, então o solicitante pode fazer uma interação novamente. Tá? E aí aqui. Ah, inclusive tem até um status aqui de aprovado, tá? E aí se eu olho do lado do operador, né? Que é o que interessa. Ele volta para aguardando atendimento, né? Para dar andamento no chamado em si. E aqui eu tenho todo o histórico, ó. O solicitante fez essa interação novamente. Se eu olhar o histórico, ele vai ter aprovação aqui, etc. Certo. Se, por exemplo, o cara não aprovou em uns 5 dias, o chamado aí Uhum. pode ser encerrado? Aí, nesse caso, a gente precisaria fazer uma automação de status, né? Que a gente faria que toda vez que entrar nesse status, um exemplo, ele fica aguardando, ele reenvia, né, aquelas aprovações ali por um determinado período de dias e também a X tempo, que aí, caso ele não responda, não faça nada, eu poderia realmente criar uma interação de resolução no caso. Tá? Aí é uma automação de status que a gente cria. A gente costuma criar isso quando a gente tem geralmente um status de aguardando cliente, tá? Então, quando a gente tem esse status, quer dizer que o cliente precisa nos devolver algo, alguma informação, validação, etc. Inclusive, eu poderia usar até aquele status para validar se ele aceita, se ele aprova alguma coisa, tá? Então, poderia usar esse status em vez de aguardando, né, a aprovação, tá? Nesses casos aqui, geralmente poderia ter uma automação que ele fica cobrando o cara por e-mail e caso ele não responda em 2, 3 dias, o chamado ele pode ter uma outra ação. Eu posso trocar de status, fazer uma transferência para outra equipe, ou, no caso, fazer a resolução dele, né? Se for o caso, tá? Então aqui eu consigo. Inclusive, ó, esse status tem até uma automação aqui, ó. Quando eu coloquei ele disparou esse alerta, ó, automação de status, aguardando o cliente. O próximo envio vai ser amanhã. Acho que ele está invertido aqui a data. E quantidade de alertas 3. Então ele vai ficar mandando um e-mail lá para o meu cliente cobrando ele no caso, tá? E aí essa interação, né, essa automação, ela é feita por trás, ela é feita no app chamado mesmo. E aí o pessoal, acho que o Yuri deve ter dado o treinamento pro pessoal falando disso anteriormente, tá? Só para os ADMs aí no caso. Beleza, gente. Até então aqui tá tranquilo? Acharam difícil? Não? Beleza? Não, né? Então, em base a isso aqui, tá? Aí eu quero entrar em alguns detalhes aqui a mais, tá? Então, por exemplo, eu tenho quadro de chamados aqui também. Então, eu poderia ter acesso aos meus chamados aqui via Kanban. Então, eu quero mudar o status dele aqui para, deixa eu ver, se 3 aqui para ele está aguardando o cliente, que eu coloquei naquela automação, quero colocar em atendimento. Ele abre aquela tela de ação avançada, né? Já vem até com a frase pronta, né? Aí eu poderia colocar, no caso aqui, o tempo que eu demorei para fazer essa interação, e aí eu salvo aqui, não vai ver e-mail nenhum. O único status que conta é serial em atendimento, né? Não, não necessariamente. Aí eu vou ter que analisar status por status, tá? Porque nesse caso aqui, deixa eu só sair do pipalista que fica mais fácil. Eu pegando esse 3 agora que ele está aqui em atendimento, o status SLA dele, né? Tá no segundo já, tá no tempo de resolução, ele está correndo aqui no caso. Mas
Deixa eu ver se eu tenho algum outro. Aqui, eu acho que eu não tenho. Mas eu poderia colocar ele, por exemplo, Uhum. ver se eu tenho alguma coisa aqui. É, em base sim, tá? Em base sim. Eu acho que os status que nós temos criados aqui. Deixa eu ver se estão aguardando. Estão aguardando comercial aqui. Isso aqui é parametrizável depois no meu status, tá? Mas ó, só pra gente ver, ó, o aguardando comercial ele também pausa, tá? Enfim, atualmente, tá? O sol em atendimento aqui que ele tá realmente fazendo o seu SLA correr, tá? Mas olhem sempre para essa tela de SLA aqui, tá? Na própria lista. Então, se você estiver vendo isso aqui, ó, quer dizer que o SLA está pausado, se tiver play, tá correndo. E se eu entrar no chamado, eu consigo ver por aqui, tá? Então, consigo ver por esses modos aqui, tá? Beleza, gente, aí tem uma questão, tá? Eu acho que vocês têm o Teams habilitado ali. E aí, no caso, só vou entrar no conceito da gente fazer um atendimento se fosse via chat, tá? Eu acho que vocês não chegarem a enviar a parte de fluxo ou montar para a gente conseguir já ter isso pronto, mas eu criei um fluxo base e aí eu, por exemplo, posso demonstrar para vocês como seria, por exemplo, se um operador, né, se um solicitante entrasse em contato com vocês, por exemplo, por Teams, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Então é o seguinte. Eu tô aqui no portal do solicitante, tá? E aí aqui eu vou usar esse canal aqui de chat, tá? Então vamos ler como se fosse uma questão do Teams ou o WhatsApp ou o Telegram, tá? Dá no mesmo, tá bom? Então eu vou mandar um olá aqui. E aí eu posso ter, por exemplo, uma frase de boas-vindas e tudo mais, né? Eu montei o mais simples possível para a gente ver como funciona a parte operacional, tá? E aí eu coloquei, e aí eu posso ter, né, todas as filas aqui que eu posso ter acesso, né? O interessante seria a gente só ter filas talvez N1, N2, geralmente N3 a gente acaba abrindo chamados para N1, N1 olha e depois escala, então não tem tanto sentido a gente usar filas de nível N2 aqui, tá? Pelo menos é o comum, tá, gente? Se for a questão de vocês, fiquem tranquilos, tá? Mas a ideia seria essa, tá? E eu vou usar, por exemplo, a opção de infraestrutura N1, tá? Então eu vou apertar um aqui. Beleza? Então escolhi o grupo aqui que eu quero. Eu poderia ter uma frase pronta, uma frase de boas-vindas para o meu cliente, falando, né, detalhando mais aquele fluxo. E eu posso, por exemplo, dar um questionário para ele. Ah, qual dessas opções aqui você quer? Poderia ser os sistemas, poderia ser as categorias ali do chamado, no caso, né, da área de infra, né, que eu estou dentro de infra. Então poderia ser várias opções aqui com relação, mas olhando, né, para um questionário com opções de zero, ou aliás, de um até 9, né? Zero seria para sempre voltar. Aí eu vou escolher a opção um. Aí ele pode, por exemplo, pedir que o solicitante detalhe o que ele precisa no caso, tá? Então, vou informar o detalhamento do meu problema, beleza? Aqui é uma parte legal, pessoal, que se eu uso bases de conhecimento, eu consigo dar uma seção, algumas bases para eles, e aí, no caso, o sistema pode, a IA pode ir lá, buscar aquelas bases de conhecimento, ler e falar, olha, com base no que você colocou para a gente, a resposta do que você colocou, né, o seu problema pode ser resolvido dessa forma aqui. E aí a gente pergunta talvez se a IA ajudou ele, se ajudar o chamado é até encerrado, tá?
Então a gente poderia usar esse recurso se a gente usa, por exemplo, bases de conhecimento, tá? Não é o caso, né? Então eu só peguei essa informação mesmo só para ele me detalhar, para já chegar até o operador com mais informações, né? Chegar um pouquinho mais rico. E aí, no caso, ele já criou o chamado aqui. É o chamado número 4 e ele fez a transferência para o grupo de N1, tá? De infra N1. Beleza? Então, esse é um fluxo que eu criei lá, tem lá na, no app painel lá, tá? E aí, no caso, vou voltar aqui como operador, né? Então, como fica no papel do operador atender isso? No caso, vocês. Se vocês estiverem no app chamado aqui, vocês vão ver que vocês vão ter esse canal aqui de bate-papo e já tem até um aqui que tem uma notificação aqui para eu ver, tá? Se não, vocês podem Tava clicar aqui passando no pelos app barris. também e vir aqui em conversa, tá? Dá no mesmo também. Vou clicar aqui e aqui eu já tenho essas três colunas aqui, tá? Desconsiderem essa terceira que ela é para gerente, né? Gestor, no caso, para ele ver a conversa por fora. Mas como é que eu faço, né? Eu tô vendo que na fila tem uma conversa que ela é do cliente Desk Manager. Aqui eu tô falando que ela veio pelo chat, né? Mas que é o canal interno que eu coloquei. Mas no caso aqui marcaria se veio via Teams, via o WhatsApp, ele vai ter um pequeno ícone mostrando o canal, né? De onde ele veio. Aqui eu tenho a empresa, aqui eu tenho então o meu cliente, tá? Que eu já sei quem é, né? E aí eu tenho aqui um status agora de novo, tá? Para eu, como operador, pegar esse chamado para mim, eu só clico nele e esse chamado agora é meu, tá? Essa conversa agora é minha, tá bom? Então a ideia é que a conversa me gerou um chamado. Então eu tenho situações onde eu poderia encerrar a conversa e manter o chamado ali vivo, porque eu preciso talvez tratar isso internamente, passar isso para outra equipe, etc. Ou eu poderia até mesmo resolver essa conversa aqui num tempo, né? Ele me pediu alguma coisa, eu já resolvi de fato, então eu vou encerrar a conversa e, portanto, o chamado junto também. Então posso ter essas duas opções, tá? Então a gente sempre gosta de separar isso e deixar isso bem claro. Conversa é uma coisa, que é onde estou, por onde estou falando com você aqui agora, e o chamado que ele gera é outra coisa, tá bom? Beleza, então aqui eu tenho toda a parte da conversa. Então, se eu olhar aqui nas minhas conversas agora, a conversa tá aqui, tá? Se eu olhar na fila, já não tem mais nada. Então, vou voltar para cá. E aqui eu tenho todas as opções que o meu solicitante passou por conta daquele fluxo que eu passei lá para ele. E aqui embaixo eu tenho opções. Então, anexo, eu posso gravar um áudio e mandar para ele, mandar um emoji, mandar uma frase pronta, que é aquela que a gente já estava usando nas interações comuns. Acessar uma base de conhecimento também, caso eu tivesse pronta, fazer um comentário no chamado. Então, aquele comentário que eu fiz lá por fora, eu poderia fazer ele até mesmo antes do chamado de eu finalizar essa conversa, criar um comentário lá para ele, tá? Tem um recurso de IA de melhorar a resposta também. Eu também tenho o speech to text, que é aquele que eu falo e ele grava, tá? Então, eu vou conversar com ele, respondendo, tá? Ele tem um aviso sonoro aqui que ele é um pouquinho alto, tá, gente? Então cuidado para não assustar, tá? Ele assusta, tá bom? Então posso até desativar esse alerta aqui se for o caso, tá? E se eu voltar lá na tela do meu cliente, eu tô vendo aqui ó, que é o operador de implantação, que no caso sou eu, estou respondendo, né? E aqui eu vou conversando com o meu cliente, tá? Então, se eu voltar aqui, eu consigo ter essa troca. Então, bem simples, né, gente? Nada, nada muito complexo. Aqui em cima, tá? Nesse cantinho aqui, eu tenho uma opção que eu clico nele, ó, ele vira uma abinha, né? Onde eu consigo ver
se eu tenho ele mapeado, né? Os dados do meu solicitante e do meu cliente, né? Da minha empresa, tá? Igual eu tenho no chamado comum lá, tá? E eu também tenho uma outra opção aqui que são se eu tenho algum histórico de chamados anteriores. Então eu consigo ver os chamados que eu tenho aqui que já haviam sido abertos. E eu também tenho os status, né? Quais ele se encontra, tá? Então eu tenho todas essas opções aqui. Poderia talvez clicar aqui e ter um breve resumo aqui do, do chamado aqui no caso. Caso eu queira mais informações, eu clico nele, ele abre o chamado em si em outra aba. Então o cara está abrindo um chamado para falar do mesmo problema que ele teve na semana passada. Poderia procurar o chamado, abrir e dar uma olhada naquele histórico, tá? Beleza. Então eu tenho isso aqui, tá? Eu acho que para navegar aqui é simples mesmo, é bem fácil, tá? E também tenho a transferência, né? Então posso pegar a transferência e transferir para um determinado grupo ou até mesmo para um operador, tá? O operador aqui eu estou vendo, no caso eu só tenho o Davi, que é quem está online, né? Então eu vou ver as pessoas que estão online aqui para fazer a transferência no caso, tá? Ô, Renan, Eu só poderia pode fazer transferir para quem a tá online? transferência. Sim, porque aqui eu estou falando de uma conversa em tempo real, né? Tá, Então eu vou sempre transferir a conversa para quem está online, tá? faz sentido. Agora o chamado aí é outra coisa, Tá bom. tá? Aí quando eu finalizar a conversa, daí eu poderia escalar. Mas aí eu posso transferir, né? Se fosse o caso, para um grupo ou para um operador, beleza? E eu também posso. Aqui eu tenho uma questão de dashboard, tá, pessoal? Ela é para administradores, no caso, e gerentes, né? Então eles veem quem está online, quem está com conversa, quantas conversas tem, etc. Tá? Então isso aqui é gerencial, tá? Eu posso ter opções, tá? Não significa que estejam habilitados para vocês, mas que eu pause o meu atendimento, né? Então, se eu tenho algum recurso de distribuição automática de chamados aqui de conversas que eu poderia ter, eu posso pausar e falar que eu vou fazer uma pausa para almoço, uma pausa para ir no banheiro, vou resolver um problema que eu não estarei na minha mesa, eu posso pausar de forma que eu não receba esses atendimentos via chat, tá bom? Eu consigo ver e o gerente consegue ver se vocês estão em pausa ou não, tá? Beleza, e aqui eu posso fazer, no caso, a finalização, tá? Da minha conversa, tá bom? Não estou falando do chamado em si. Aqui eu poderia fazer o quê? Colocar um status, ou seja, após o chamado número 4 ser aberto e a conversa que eu tive com o meu cliente, eu cheguei em qual. Eu vou precisar ver coisas depois? Então, beleza, eu vou colocar aqui em atendimento, que quer dizer que eu vou estar dando continuidade no atendimento do meu cliente, mas eu já falei com ele, já peguei as informações que precisam, agora é por mim, tá? Então, eu vou colocar esse status e vou interagir aqui. E beleza, tá? A conversa não existe mais, tá bom? Eu encerrei a conversa. E se eu voltar aqui no chamado número 4, eu tenho ele aqui, ele ficou no status de em atendimento. E aí, caso eu faça alguma interação, ele vai responder por e-mail, ou o operador ou o solicitante vai acompanhar pelo portal, etc, tá? Mas aqui eu tenho esse novo andamento, tá? Beleza. Aí eu te falo, tá, então fiz isso e tal, e agora eu vou precisar falar com o meu cliente, tá? Então vamos supor que ou eu posso fazer aquela interação por e-mail, né? Se fosse, no caso, ou eu posso talvez voltar o contato para o meu cliente via chat. Então eu poderia clicar com o botão direito aqui no mouse e aqui eu tenho todas aquelas opções que eu já expliquei para vocês aqui, de chamar do pai, chamar do filho, compartilhamento, criar comentário,
tem um resumo com a IA do chamado em si, eu posso interagir, eu posso imprimir, e eu posso também, né, iniciar uma conversa, tá? E aí, no caso, eu poderia, aqui como eu já estou apontando o chamado que eu quero, e implicitamente já tem o solicitante, eu poderia escolher o canal que eu quero, seria via chat, via Teams, né? E aí apareceria aqui as informações, no caso do meu cliente, né? Do e-mail, e eu iniciaria essa conversa com ele, tá? E aí ele abre uma conversa exatamente como essa aqui, só que eu estou devolvendo, né, a chamada para ele. Então eu consigo iniciar uma conversa com o meu cliente, tá? Então basta ou a gente fazer por esse caminho aqui do chamado em si, tá? Ou então, se eu já estou falando com alguém, né? Eu geralmente costumo trabalhar aqui no meu chat no dia a dia, eu tenho esse botão de iniciar aqui, ó. Eu posso clicar nele, escolher, por exemplo, o chamado que eu quero falar, né? Aí ele apareceria aqui no caso, né? Eu poderia iniciar aqui no caso. E aí apareceria, né? Abriria uma conversa nova para eu poder falar com esse meu cliente. Beleza, gente? Ficou claro? Sim. Bem simples, né? Legal, então eu vou só abrir novamente aqui. Aliás, eu vou antes disso. Não, beleza, pode ser. Vou abrir um chamado aqui via chat de novo. Passei por infraestrutura. Aí ele me deu uma frase pronta. Isso aqui é só para mostrar os recursos, tá, gente? Então aqui eu estou mostrando três recursos. Primeiro, eu posso ter frases configuráveis ali, frases prontas. Segundo, eu posso ter questionários. Terceiro, eu posso ter entradas de conversa, que é quando eu faço uma pergunta para o meu cliente, eu espero que ele me responda, tá? Então, esses são a base do meu fluxo de atendimento. Aí eu posso replicar isso para o Teams, para o chat interno, para o WhatsApp. Inclusive, eu posso criar chats e fluxos separados por cada canal ali no caso, né? Então, ó, beleza, criei o chamado 5 aqui. Eu acho que ele até criou aqui no portal já, ó, o solicitante. E aí apareceu um chamado aqui na fila, eu vou pegar o chamado em si, tá? Então, vou conversar com o meu cliente. E agora eu vou, vamos supor, falei lá com ele, vou fazer a finalização, tá? Então, eu vou colocar como resolvido, tá bom? Bom, então, tanto aqui quanto lá no meu chamado comum, o 3 lá que eu tinha aberto pelo portal mesmo, e eu estava atendendo, etc. Sempre que eu usar esse status de resolvido, eu vou ter um campo que ele sempre vai aparecer para mim que chama causa. Esse campo ele é extremamente importante. Ele vai falar para mim o motivo pelo qual o chamado foi aberto, né? Então vamos supor, aqui eu estou pedindo um treinamento de módulos, né? Estou solicitando, né? E aí vamos supor que, por que que eu estou resolvendo isso? Talvez eu tenha uma causa aqui que o treinamento foi realizado, foi concluído, né? Eu poderia ter, por exemplo, uma causa como essa, que se relacionasse com o meu assunto, tá? Então, beleza, aí eu poderia colocar aqui, né? Eu tenho lá uma lista para isso, e aí eu escolho aquela causa que eu quero, e aí que eu posso fazer uma interação, tá? No caso da minha conversa, como eu estou clicando em finalizar ali, e eu estou colocando o status de resolvido, né? Eu já estou finalizando a conversa e o chamado junto, tá? Então, se eu olhar o chamado ali que foi o 5 que ele entrou, tá? Se eu olhar aqui em todos, deixa eu só tirar o filtro, eu vou ver que ele já nasceu resolvido aqui, tá? Então, ele já nasceu aqui, eu passei, ele já tem a resolução dele pronta, tá? Beleza, gente. Então, é isso aqui. É, Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, no caso, quando eu já resolvo o chamado dele já logo
durante o atendimento, eu já posso enviar, o sistema já envia, por exemplo, a pesquisa de satisfação para ele, né? Então ele clicaria aqui no caso e teria como responder algumas coisas e salvar, tá? Então eu tenho a pesquisa aqui. Ah, mas eu não resolvi no tempo da conversa. Não tem problema, a conversa é encerrada. Eu não vou mandar a pesquisa agora, claro, o chamado ainda está aberto. Quando eu responder o chamado, né, resolver, aí sim o cliente ele pode acessar o portal ou ele vai responder um link da pesquisa por e-mail. Ele pode clicar, por exemplo, ele vai abrir uma aba, ele vai responder a pesquisa e eu vou ter ela computada, tá bom? Inclusive é legal, tá, pessoal, que na aba de resolvido aqui, ó, eu consigo ver os chamados que foram resolvidos, eu consigo ver as pesquisas que foram respondidas ou não. Essa está expirada, ou seja, já passou um determinado tempo, não foi respondida, ele não consegue responder mais. Essa ainda está pendente e essa, por exemplo, foi respondida com êxito, beleza? Então a gente tem essa questão também. Tá? E caso eu queira reenviar a pesquisa de satisfação para o meu cliente, né? Eu enviar, por exemplo, diariamente, eu posso clicar aqui, ó, e ele envia, tá bom? Então ele tem essa informação aqui também. Beleza, gente. Ficou mais fácil agora? O que que vocês acham? Tá? Vocês acham que a vida de vocês vai ser tranquila aqui, com base no que a gente viu hoje? As ferramentas que eu apresentei para vocês hoje vai ajudar vocês? Qual que é essa expectativa aí? Me falem um pouquinho. É diferente da que utilizamos atualmente. Tem alguns Uhum, recursos bem legais e tem outros que, na verdade, já estávamos acostumados, que é normal. uhum. Eu vi você ali mexendo, quer dizer, posso tirar umas dúvidas? Claro, com certeza. Quando você fez o primeiro filtro lá, ficou aparecendo as informações que você tinha gravado. Tem a opção de limpar o filtro lá em cima, todos os dados que eu coloquei, ou não? Entendeu a pergunta? Eu quero editar aquele Isso, filtro que eu já construí, no caso, né? isso, limpar tudo para não Isso. ficar, por exemplo, nada marcado lá sem que eu precise, por exemplo, é, desmarcar naquela opção. Entendeu? Se eu limpar tudo, eu faço o filtro novamente. Isso. Então, aqui, né, toda vez que eu faço um filtro, ele sempre vai realizar o filtro que eu pedi, ele sempre vai ter esta questão que tem um filtro ativo, e aí se eu clicar nessa borracha junto, ele limpa Ah, o ótimo. filtro, tá, pessoal? Obrigado. Então, a ideia seria essa. E aí, caso eu queira reformular o meu filtro, eu posso aplicar o meu filtro, clicar aqui no meu lápis, tá? E aí eu posso incrementar, né, atualizar o meu filtro e depois salvar aqui, tá? Então Uhum. aí a gente pode fazer dessa forma, É, beleza? belezinha, obrigado. Também tem outra coisa que Uhum, você falou que tem os chamados pai e o filho, né? Que é criado a partir uhum. do chamado pai. Mas, por exemplo, às vezes o usuário não conseguiu abrir o chamado, até mesmo porque é diretor, alguém que, bem, eu não vou pedir isso a ele. Aí eu Uhum. posso criar um chamado nome de outra pessoa? Pode, você como operador pode, tá? O que você vai fazer é Entendi. que você tá na lista aqui de chamados, vendo o seu dia, aqui já tem a parte de chat, aqui embaixo eu vou ter o botão de criar, tá? Certo? E aí eu poderia escolher o solicitante que eu quero, né? Então, ou eu faço o cadastro rapidamente do solicitante aqui pelo mais, ou eu associo quem eu quero, né? Procuro por e-mail, né, pela empresa, etc. E aqui eu vou ter o catálogo dele ou as informações, né, que eu tenho para ele. Eu Certinho. poderia seguir aqui toda a parte do que eu preciso, né? Coloco Uhum. uma descrição, posso colocar um anexo, tá? Se for o caso. Poderia já criar fazendo a transferência para outro grupo, se for o caso, tá? Sim. Também não tem problema. Tem até
possibilidade de já criar uma frase interna, igual aquela que eu mostrei para vocês, e aqui Certo. eu já salvo. Aí se eu salvo, ele vai mostrar que eu criei o chamado set aqui. Uhum. Chamado set, ele fica aqui, ó. Já caiu na fila, abriu para sistema, Salesforce, criação de usuário, tá? E aí, no caso, como eu não transferi para ninguém ali no caso, eu abri, não Sim, coloquei nenhuma transferência para aquela fila, o chamado fica comigo, tá? Então, às entendi. vezes, alguém pediu para eu abrir um chamado, dar uma olhada e depois ver as informações e escalar. Então, no ato da criação, eu não transfiro para ninguém. Agora, se eu já quero abrir ele e já enviar para outra base, né, para outro grupo, eu só coloco o grupo aqui que eu quero, que seria talvez de sistemas, e aí eu faço esse envio e ele já nasce na fila deles. Tá, obrigadão. Imagina. Por exemplo, o que Beleza. acontece atualmente é que às vezes eu posso fechar um chamado e não coloquei uma informação que precisava, que era importante para antes de finalizar esse Uhum. chamado. Tem como eu mudar o status e colocar essa informação, ou depois de resolvido, eu não consigo mais mexer? Tá. Aí entra uma permissão, tá? José, né? Isso. Sim? Entra uma permissão de reabertura ou não como operador, tá? Mas Aí se quem você faz é o tem gestor, no essa. caso. Poderia ser, tá? Ela Uhum. é habilitado por solicitante, por operador. Pode ser que você. Algumas pessoas têm, outras não, aí Sim. fica a critério. Mas um exemplo, vou pegar esse chamado aqui que eu resolvi agora e vou pegar. Pode ser esse aqui, ó. De chamado 5 aqui, tá? E aí, nesse caso, eu tenho essa opção aqui embaixo, tá? O chamado foi encerrado, não é possível mais realizar interações. Uhum. Então, pode ver que eu não tenho como colocar status, mas eu tenho uma pastinha aqui azul, ó, Veja. verde, que eu consigo clicar nela e Ah, reabrir, legal. tá? Será bom. Beleza? E aí, o chamado tá reaberto, poderia colocar resolvido aqui também. Ele vai mostrar novamente o campo causa. Eu coloco lá anterior, poderia dar uma olhada lá, tá? Sim. Beleza. E aqui eu faço a minha interação. Ah, obrigado. Ô Renan, E é isso, tá? ô dúvida. Beleza. Duas Pode perguntas. falar. A gente vai falar de base de conhecimento ainda? Bom, pelo menos o previsto para mim ainda não, mas eu posso dar uma olhada com o Yuri e peço para eles darem um retorno para vocês se tem um treinamento próximo só falando disso, tá? Pode ser que tenha, eu não vou confirmar para vocês, preciso ver a agenda dele. Aí eu peço para eles informarem, tá? Mas a base quando a gente tem uma base de conhecimento em si, tá? É, Só para fazer um resumo bem rápido, tá, pessoal? Se eu for abrir um chamado para pra um solicitante, igual eu havia feito aqui, tá? Quando eu selecionar, por exemplo, um determinado assunto ou uma categoria de assuntos, ele pode me dar um, um- uma modal aqui na tela, informando se tem bases de conhecimento prontas. Havendo essas bases, eu posso clicar numa delas e ele abre para mim um texto, né? Com texto, com vídeo, com várias informações sobre aquele determinado assunto, por exemplo. Então, na própria abertura de um chamado, o operador já sabe o que ele precisa fazer, no caso, os requisitos ali que ele teria que ter isso, tá? Aí eu só precisaria ter a base pronta e apontando para um assunto, né? Um determinado exemplo. E aí, quando a gente já tem o chamado aberto com este assunto e essa base existe, a gente pode pegar um chamado que está em aberto aqui e ele tem esse botão aqui, ó, de consultar base de conhecimento. Então, quando eu clico, a mesma forma, ele abre o modal aqui, caso tenha, no meu caso aqui não tem, e ele tem um ou mais opções que eu posso clicar e dar uma olhada para saber o que eu posso fazer com relação a este assunto.
tá? Agora, como a gente cria, como a gente vai visualizar, como a gente vai classificar essas bases, aí é um treinamento à parte, tá? Aí eu posso ver com o Yuri se for o caso e se isso está dentro do escopo de vocês ali, beleza? Mas a ideia essa é bem simples, tá? Para falar a verdade, o uso. Tá bom. Eu queria aprender como incluir, se tem aprovação do gestor para inclusão, enfim. Mas aí a gente fala com o Tem. Yuri. Uma outra Uhum, pergunta. Você mostrou ali rapidamente o Kanban, né? Eu isso. gosto muito de Kanban, cara. Eu me organizo pelo Trello aqui, inclusive. Mas para chamados eu não vejo o menor sentido. A não ser que a ferramenta fale, não, eu vou te ajudar aqui, vou te priorizar, jogar na coluna prioridade, sei lá, não sei como é o Kanban do Desk Manager, nem tinha visto. Uhum. Esse Kanban ele é bem simples, na verdade, ele serve como uma troca de status rápida. Então, eu vou conseguir ver os chamados que eu tenho, a visualização ali, né? Então, diferente do modo lista, eu consigo ver pelo Kanban. Eu poderia criar um chamado novo a partir daqui. E aqui em cima, eu tenho também aquela opção igual eu tenho lá no Conversas, né? Então, ali eu tenho a opção do solicitante e tudo mais histórico. Aqui eu tenho os meus chamados, eu tenho um filtro de fila, tenho um filtro em andamento. Eu também consigo filtrar, por exemplo, por grupo. Então, eu quero ver só as coisas que eu tenho acesso com base no meu grupo, né? E aí eu consigo ter esse filtro Mas como e é que ser um fica pouquinho o mais SLA, assertivo. cara? Não, aí realmente você não tem por aqui, tá? Aí você teria que realmente olhar pelo chamado. Você poderia clicar no chamado aqui, ó, abrir ele, tá? Por exemplo, aqui eu tenho algumas informações em formato de cartão, tá? Então, criação, por exemplo, quem é o solicitante, o operador, tá? São informações mais simples ali que eu tenho com relação a isso, tá? Mas o que eu vou conseguir mesmo, o uso, realmente seria para, por exemplo, trocar um status aqui mais rápido, né? E aí eu teria uma visualização um pouquinho mais simples, né, com relação a isso, tá? Pena, tá bom. Renan, a gente vai ter acesso a essa gravação aqui? Você consegue mandar? Sim, vou enviar para vocês sim, tá? Inclusive, gente, se eu puder pedir uma gentileza, vocês conseguirem me incluir o e-mail de vocês aqui no chat, fica Sim. mais fácil, porque no convite eu só tenho o Davi e o Denis. E aí, no caso, como vocês, né, estão em maior número, aí eu já consegui enviar diretamente para vocês em cópia. Então, pedir essa gentileza aí para vocês colocarem, tá? Também tem outras dúvidas, Renan. Pode falar. No caso, eu já falei sobre isso. Assim, quando, por exemplo, gera um filho, eles podem resolver, por exemplo, a equipe de infraestrutura, ele cria um chamado para a gente, eles fizeram a parte deles, eles precisam criar outro chamado para a gente e concluir a parte da gente. Uhum, Nesse caso, eles podem criar um filho, eles fecham o pai dele, o chamado pai, e podemos continuar com o filho sem problemas, ou ele vai precisar que o chamado pai esteja aberto para concluir o filho? uhum. Eu tenho os dois casos, tá, José? E tudo depende de qual operador vai executar isso, tá? Isso não é nenhuma regra do sistema, é uma regra do operador. Então, Entendi. exemplo, eu posso Uma ter uma liberação. situação onde o gerente, um gerente, um líder de área, etc., um administrador do sistema, né, em si, quando ele resolveu chamar do pai, ele já resolve todos os filhos, Entendi. replicando aquela última interação e, por exemplo, fechando todos os filhos que estão vinculados a ele. Ou eu posso ter a opção de que, por exemplo, sei lá, o José, eu não permito que ele feche o chamado pai, né? Sem antes me certificar que todos os filhos estejam fechados.
Certo. Então, os filhos vão ser necessários, né, serem resolvidos individualmente, né? Então, para cada cliente, por exemplo, né, eu daria uma resposta diferente para eles, colocaria, e aí, no caso, depois eu fecharia o pai. Há situações onde o pessoal precisa disso, tá? Então, respondendo, eu tenho estas duas opções. É uma permissão lá de operador, tá? Que a gente coloca para você no caso, Conto, tá? Se for conto o com caso, vocês lá. se você Vou precisa, comer fora. Entendi. tá? Deixa eu Nesse. só, Pode pode ir falar. falando. Não, pode, ir, É tranquilo. que aqui no caso, eles criam subchamados e eles podem fechar os chamados deles e os subchamados a gente segue e fecha subsequentemente quando finalizar da parte da gente. Entendeu? Uhum, Teria essa opção sim. também? Sim, teria. Vocês fazem essa resolução ali no caso, mas não necessariamente vocês têm um depende do outro, né? Uhum. Então, ó, nesse caso aqui, eu não sei nem como tá. Eu acho que o meu deve estar. Eu não sei como tá a permissão do meu. A gente já vai descobrir. O Denis, Ah, nesse tá. caso Eu não aqui, consigo. Ah, entendi. de chamado pai, O meu chamado depende filho, do a filho. gente conseguiria fazer o processo dos devs, tipo chamado pai seu nós, que é o do solicitante, criar um filho para os desenvolvedores, aí eles finalizando o filho, a gente consegue finalizar o pai, que nem seria criar a tarefa. Eu vou montar ainda como vai ser o procedimento, porque tem a opção da tarefa também, se eu não me engano. Aí a gente vê como vai É ser. isso que eu ia É, questionar sobre tarefas. eu, eu ia comentar isso para vocês, tá? Nesse cenário, seria interessante a gente trabalhar com o projeto e fazendo as tarefas em si, tá? Inclusive, tá? Eu não vou talvez conseguir entrar nesse mérito, mas aí pelo treinamento de projetos a gente consegue fazer isso, caso vocês tenham. Seria realmente fazer o quê? Criar uma tarefa a partir de um chamado aberto. Ou então criar um chamado a partir de uma tarefa em aberto também. Eu poderia criar uma tarefa aqui, tá? E ele nasce lá num projeto lá com um número, e aí você consegue tratar isso, tá bom? Eu. Beleza? Então dá para fazer isso também, tá? Outra coisa, tá, pessoal? Só como sugestão também. A gente consegue trabalhar com status diferentes, tá? Então, vocês que não vão trabalhar com desenvolvimento, com subtarefas ou coisas do tipo, vocês podem criar status, por exemplo, em fase de testes, em publicação, homologação, levantamento de requisitos, sei lá, quais são os status que vocês queiram e incorporar isso no ciclo de vida do chamado Chamado. de vocês, se for algo interno, tá? Fica Não. bem interessante também. Cada status vai ter, por exemplo, um texto que já vai vir com ele, né? Que provavelmente o Denis que vai editar, alguma coisa assim. Ele pode ter, tá? Não significa necessariamente que ele tem. Por exemplo, eu posso pegar esse aguardando validação. Ó, Ele não tem. ele não tem texto, mas nada impede que eu tenha frases prontas, que eu queira usar, por exemplo, e escolher uma que eu quero. Ó. Então, essa aqui é uma frase que eu criei especificamente para o fluxo de chatbot de vocês lá que eu apresentei ali, mas ó, poderia criar outras frases prontas, inclusive fazer o filtro até por grupo, né? Tais frases eu deixo com um determinado grupo de infra ou de sistemas que só eles conseguem ver, para não ficar poluindo aqui o caso, né? Então dá para fazer isso. E aí já facilita na hora dessa interação, né? Fica mais fácil. E, por exemplo, se eu quiser criar um só pra mim, eu posso criar ou não? Você pode criar, tá? Ele é bem simples também, ele é no app chamado aqui mesmo, tá? E aqui na Uhum. parte de cadastro, se você estiver visualizando, você vai Uhum. ter uma seção aqui de frases prontas. Aqui, ó. Deixa eu mudar só a cor. Aqui, ó. Inclusive as Tô internas vendo. também. Eu posso entrar nela aqui, tá? Posso criar, colocar um nome para ela, colocar a descrição de fato, né? O que eu quero que apareça com base nessas tags aqui. Uhum.
tá bom? E aí eu faço, por exemplo, o filtro de onde eu quero que essa frase fique disponível. Se é para um determinado status ou se não, sempre para determinadas autocategorias, ou os dois, né? Por que não? Uhum. Então esse fio, só quer ser um filtro, né? Ou então até mesmo para determinados clientes ou grupos, né? Então eu consigo criar aqui que, sei lá, só o grupo de N1 vai ter acesso a essa frase Ah, aqui, então no caso seria Prudence tá? daí. Exato. Aí seria mais Beleza. interessante. Se vocês tiverem permissão, vocês poderiam criar a de vocês, tá? Sem Uhum. problema. E aí é legal, né, gente? Manter sempre um determinado padrão, né? Para que Tá bom. fique legal ali os textos e tudo mais, né? É, Beleza? Renan, você comentou Uhum. que quando era, não sei, não me lembro, se era interação ou comentário que o usuário não visualiza. Comentário, tá? Ah, Ou obrigado. observação interna, tá? Uhum. Então, são as duas coisas aqui. Se eu quero criar uma observação que seja pelo chamado, aliás, por interação, vou fazer uma interação para o meu. Deixa eu só tirar aqui. Eu vou fazer uma interação para o meu cliente. Eu quero embutir uma ação, um comentário oculto para ele. Eu uso ação avançada e uso essas opções de observação interna. Agora, se eu não vou fazer uma interação para o meu cliente, eu só quero destacar isso, eu troco aqui, ó, para o comentário e insiro aqui. E ele vai aparecer nessa aba. Tá, isso aparece pra gente. Isso, Legal. perfeitamente. Tá É, bom? quando eu entro em um chat e menciono um chamado, esse texto desse chat aparece no chamado? Volta um pouquinho, fala de novo um pouquinho. Quando eu entro Assim, num chat, isso. hum, Eu estou no chat lá e eu menciono um hum, chamado certo. e começo a conversar com o cliente ou até com pessoas envolvidas nesse chat. É, esse texto completo da conversação vai aparecer nesse chamado ou não? Vai ficar restrito ao chat? Não, ele aparece no chamado sim, tá? Ah, obrigado. Então, assim, ó, então qualquer ideia, né? Eu tenho, primeiro, quando eu abrir o chamado, ele for criado, e depois eu for finalizar aquela conversa, quando eu finalizar a conversa, independente se o chamado vai permanecer aberto ou não, ele cria essa interação aqui, tá? Então eu vou poder Uhum. ver qual foi a conversa de abertura, tá? E aí, Tá, no caso, eu tenho uma configuração de conversa depois que fica lá no app painel de como a conversa funciona, né? Onde, por exemplo, eu posso dar uma opção para o meu solicitante de quando ele entrar em contato, como eu, por exemplo, se for por Teams, né? Como eu já tenho o e-mail dele, eu já vou identificar ele, logo eu já consigo identificar quais são os chamados que ele tem aberto. E aí, quando ele mandar um olá, eu já consigo mostrar uma lista para ele de chamados que ele vai ter em aberto, e ele pode escolher qual o chamado que ele quer falar sobre. Ah, ele não quer falar sobre nenhum desses, ele quer criar um novo. Vai ter uma opção que ele vai clicar e ele vai criar um chamado novo. Agora, se ele quiser voltar no anterior, ele vai escolher no caso, o chamado vai ser transferido para o operador, tá? Então, para o operador que é o dono do chamado, porque se ele já está em aberto, muito provavelmente já tem alguém atuando no chamado dele, porque às vezes ele abriu ontem e está falando hoje, então provavelmente já tem alguém cuidando disso. E aí já vai cair uma conversa direto para o operador do chamado. E aí, entendi. conforme as interações forem correndo, quando a gente acabar aquela conversa, seja em resolução ou não, o próximo status ele vai condensar aquela conversa, vai salvar e ele vai criar uma nova interação com a última conversa que eu tive com o cliente. Ele vai Certinho. fazer isso, tá bom? Obrigado. Beleza, imagina. Beleza, pessoal, mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Acho que dúvidas temos várias, né? Para a gente for mexendo na Principalmente no dia a dia. ferramenta. Sim. E os usuários também, você vai enviar pra gente? Como é que vai ser? Vou enviar o quê, perdão? Os usuários. Os Pra gente usuários. acessar a Usuários eu envio sim. Eu, plataforma. eu peço
depois pro Organizou, ainda pessoal. bem. Deixa eu só ver se como é que tá o formato de acesso de vocês aqui. É, Deve estar por LDAP, viu, Renan? Ah, tá. Então deve. Tá. Então deve ser isso aí mesmo. Vocês vão logar com, acho que é o login e a senha de vocês De rede. do Pop AD de rede. Ah, ótimo. Tá, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não consegui pelo AD, não. Tive que resetar minha senha. Colocar, esqueci a senha. Uhum. Ele tá com acesso também no Microsoft, tá? Então, alguns aí eu não Caso. sei se Eu usam cliquei, SSO via Microsoft, por exemplo. Tal, eu cliquei e e não aí, foi se também. você colocar, por exemplo, e-mail, daria para logar, tá? Deixa eu só ver o vínculo aqui. Só um minutinho, tô pensando. Mas essa não comprei, achei muito barato. Beleza, eu vou dar uma olhada aqui, eu envio para vocês um e-mail, mas eu vou ver lá com o Yuri também, como que vocês vão fazer esse acesso, tá? Se vai ser via SSO, se vai pegar também pela AD, mas de qualquer forma também tem uma senha local, tá? Então se ela não tá bloqueada, vocês também podem usar, tá? Pelo que eu vejo aqui, não tá bloqueado. Então, você pode Tá. usar essa senha local ali, colocar o seu login mesmo e a senha local. E aí tem um formato que o sistema ele envia um e-mail para você com o link da base e com esses dados de acesso, tá? Eu envio para vocês também junto com a gravação também É. do treinamento de hoje. Fechou, pessoal? Encerramos então. Fechou. Vamos Fechou. almoçar. Obrigadão, Renan. Maravilha. Gente, Valeu. muito obrigado. Muito obrigado pela paciência de vocês aí pelo tempo. Espero que seja legal aí a experiência de vocês. Depois que pegarem o acesso, né, façam testes. Acho que vai ser bem interessante e a gente já prevê algumas coisas antes do Go Live, porque depois do Go Live realmente é para valer, tá bom? Valeu. Perfeito. Tchau, tchau. Beleza. Pessoal, bom almoço. Até breve. Tchau, Obrigado, tchau. Renan. Até breve. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.